Gente, então, bom dia. Segunda vez que eu gravo essa aula, que a primeira eu não consegui salvar. Então, vamos fazer a aulinha hoje, que não deu para dar na sala de aula, né? Que é um assunto extenso, eu considero um assunto muito importante. Então, eu prefiro estender em vez de tentar resumir, né? Porque eu acho que AVC isquêmico hemorrágico é uma coisa que vocês vão ver com certeza na vida de vocês. Não importa qual é a especialidade que cada um de vocês pode escolher. Mas como é uma doença muito prevalente, então vai ter sempre alguém com uma historinha de um AVC para vocês orientarem, cuidarem, tá? Ou, em muitos casos, precisarem definir conduta. O livro de base é o Brent, capítulo 4, tá? E hoje, basicamente, a gente vai falar sobre o AVC hemorrágico. Então, o AVC hemorrágico, a gente vai ter os exames de neuroimagem. Basicamente, a classificação são dois tipos, o subaracnoide e o parenquimatoso. Cada um deles tem causas muito específicas, muito mais comuns, como, por exemplo, o subaracnoide é o aneurisma, o parenquimatoso são as causas hipertensivas e a angiopatia amiloide. Então, toda vez que você tem um paciente com déficit neurológico súbito, a primeira pergunta é a grande preocupação. Será que esse paciente sangrou? O paciente que sangra, geralmente, ele é mais preocupante do que o paciente que obstrui. Todos eles precisam de um cuidado especial? Sim, tá? Mas no caso do sangramento da AVC hemorrágico, os cuidados eles acabam sendo um pouquinho mais redobrados. Por quê? Tanto a mortalidade quanto a morbidade acaba sendo maior. Então, você conseguiu fazer o diagnóstico através da ATC sem contraste, no pronto atendimento, que está acontecendo um sangramento com esse paciente. E a partir daí, preferencialmente, você vai ter que tentar classificar esse paciente de duas formas. Qual é a localização desse sangramento? Porque de acordo com a localização, você vai ter causas mais comuns e também a gravidade. Você tem que classificar a gravidade. Para isso, você vai utilizar tanto a tomografia quanto a ressonância, principalmente os estudos angiográficos aqui, tá? Ou em alguns pacientes, você pode às vezes precisar da punção. Por quê? É um paciente que tem um déficit, às vezes ele vai chegar com você com uma semana do evento, alguns dias do evento. Às vezes esse sangramento, esse sangue, ele já perdeu um pouco daquele aspecto inicial dele, ele fica um pouquinho mais difícil de ver na imagem. Então você às vezes pode precisar da punção licórica, porque às vezes a imagem, ela não consegue te ajudar. Com relação à ATC, a gente sabe que é o exame de neuroimagem, ATC sem contraste, ele continua sendo o exame mais sensível, é aquele que você vai utilizar na avaliação emergencial daqueles pacientes com suspeita de sangramento, tá? Ele tem uma sensibilidade em localizar esses sangramentos em torno de 90% dos sangramentos subaracnoides. E qual é a característica? Esse sangue, depois que ele sai de dentro do espaço vascular, ele vai desidratar, ele vai ficar menor, ele vai perder praticamente todo o plasma dele. E o que é que vai ficar basicamente? As células. E a maior componente dessas células são as hemácias. As hemácias são ricas em ferro. O ferro, ele é mais denso. Por isso que dá aquele aspecto hiperdenso na imagem, aquele aspecto mais branco dentro do parênquima, dentro do espaço subaracnoide. Com relação à classificação da localização, você vai subdividir em parenquimatoso e subaracnoide. O subaracnoide vai estar no espaço subaracnoide, tá? E ele vai se caracterizar por ele preencher todo esse espaço e acabar empurrando, acabar deslocando o LCR. Aqui, toda essa região que vocês estão vendo aqui é uma área de sangramento subaracnoide aqui, ó, tá? O normal disso aqui é estar dessa cor, é estar preto, é estar escuro, que nem vocês estão vendo no ventrículo. E aqui é um sangramento parenquimatoso, porque ele vai estar localizado dentro do parênquima cerebral, dentro dessa massa encefálica. Aqui tem um outro exemplo também de um sangramento subaracnoide aqui. Ele tende a preencher todo esse espaço subaracnoide, porque esse vaso rompe e ele fica babando dentro daquele espaço. Ele vai empurrando o LCR e preenchendo todo esse espaço. Aqui a gente tem um outro exemplo
Em T1, que já seria uma ressonância em T1, com essa areazinha aqui de sangramento, com esse sinal com esse aumento do sinal. E essa imagem aqui é para mostrar para vocês que a imagem do sangramento, ela acaba sendo, ela não é fixa, ela muda. Por quê? No início você vai ter a oxihemoglobina, assim que teve esse sangramento, esse sangue ele vai empurrar o parênquima, e aos poucos essa oxihemoglobina ela vai sendo metabolizada até um ponto que você vai ter a lise celular, geralmente em torno do 5º dia, né? E para poder o organismo absorver esse material, né? Acaba que no final fica um líquido, parece com plasma até ele ser absorvido. Então, essa imagem da ressonância é uma imagem dinâmica. À medida que vai passando os dias, essas imagens, elas vão mudando o sinal delas, né? Por exemplo, em T1, no primeiro dia do sangramento, nas primeiras 24 horas, ele tem um aumento do sinal. Em torno do 21º dia, ele já vai, essas áreas de sangramento já vão ter um hipossinal. O espaço subaracnoide, a gente tem que lembrar que ele vai estar localizado aqui entre a pia mater e a aracnoide, tá? Então, ele está sendo representado nessa imagem por todo esse espaço azul, que ele vai ser rico em vasos, e aqui na base dele também, ele vai ter, entre aspas, contato com o polígono de Willis, por exemplo. Então, se eu tenho sangramento lá no polígono de Willis, ou num desses vasozinhos, esse vaso vai ficar babando e a tendência desse sangue é ele preenchendo esse espaço subaracnoide. Inclusive, essas regiões dos sulcos aqui, essas regiões das fossas, por exemplo, ele vai sendo preenchido. As principais causas do sangramento subaracnoide geralmente são os aneurismas, entre 85% a 95% dos pacientes, e o restante geralmente são as malformações vasculares, por exemplo, aqui. A maioria das malformações vasculares, por exemplo, pode ser uma MAV. E os aneurismas aqui, geralmente esses aneurismas, na maioria das vezes, são congênitos aqui, tá? A tomografia, ela acaba tendo uma sensibilidade em torno de 90%, ou seja, uma maior parte dos sangramentos ela vai conseguir detectar, né? E os aneurismas, que é a principal causa do sangramento subaracnoide, a maioria deles são congênitos. 1 a 2% da população vão ter aneurismas, tá? Então, assim, se você conhece 100 pessoas, das 100 pessoas que você conhece, 1 ou 2 vão ter aneurisma, de vários tamanhos, tá? Geralmente, eles têm um aspecto sacular, por quê? Por causa da ausência congênita da camada arterial média, isso acaba fragilizando essa parede desse vaso. Como ela está mais frágil, ela acaba fazendo essa saculação, tá? E o local mais comum que você vai encontrar vai ser no polígono de Willis, principalmente próximo daquelas ramificações da artéria, porque é uma área onde tem maior turbilhonamento e acaba facilitando, tá? Você vai ter medo dos aneurismas que têm entre 3 a 5 milímetros, e as outras causas fora as congênitas é a aterosclerose, os distúrbios fibromusculares e aqueles pacientes com doença renal policística. Então, aqui, os locais mais comuns no polígono de Willis para você ter esses aneurismas, um dos mais comuns seria na artéria comunicante anterior, depois seria da artéria cerebral média, depois seria na artéria comunicante aqui posterior aqui, tá? E depois na artéria basilar. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma TC normal e uma TC com um paciente com sangramento, que você vê toda essa região aqui, ó, que é preenchida por LCR, que aqui nesse paciente é preenchido por sangue, por isso que tem esse aumento da densidade aqui. Aqui um outro exemplo de paciente em que você vê toda essa região de LCR sendo preenchido por sangue, por isso que dá esse aspecto hiperdenso. E aqui no corte coronal, que é um corte que eu gosto muito, que você vê que todas essas regiões de sulcos, de giros aqui, ó, elas vão ser preenchidas por sangue aqui, e tem uma característica. Digamos que esse sangramento seja na base aqui.
esse sangue vai babando e ele vai preenchendo todo esse espaço subaracnoide, podendo chegar até nessa região aqui mais do topo, essa região mais alta, né? Se esse sangramento for numa região mais alta, por exemplo, ele tende a preencher todo esse espaço subaracnoide, sempre obedecendo ou preenchendo esse espaço ou usando a gravidade, né? Ou seja, não dá para saber de onde veio esse sangramento. Por exemplo, nesse paciente, eu não sei se veio daqui de cima ou se veio daqui de baixo. Com relação à parte estatística, provavelmente é o aneurisma. E os aneurismas estão nessa localização mais basal. Mas você não consegue saber se é na basilar, se é na artéria cerebral média, se é na comunicante anterior ou posterior. Para isso, você vai ter que usar um recurso de imagem para poder descobrir, tentar descobrir qual é o vaso que está babando, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma angiorressonância, que geralmente os vasos têm esse aspecto mais tubular, e que na região de aneurisma você vai encontrar essa imagem com uma saculação. Esse aqui é uma imagem do paciente que está pegando a projeção lateral, e esse vasinho aqui que você está vendo seria o vaso da artéria cerebral anterior. Aqui, numa imagem mais anteriorizada, anteroposterior, aqui nessa projeção, você está vendo aqui, ó, é, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, e justamente nessa localização da artéria cerebral anterior aqui, desse paciente, você está vendo essa areazinha de aneurisma. Aqui a gente tem um exemplo de um paciente de 36 anos que começou a evoluir com uma cefaleia intensa aqui, e na imagem da TC você vê toda essa região da fossa interpendicular e também aqui das cisternas basilares sendo preenchidas por sangue, que a característica é essa imagem hiperdensa aqui, ó. Depois esse paciente foi submetido a uma ressonância, que você vê essa área de sangramento aqui na sequência flare, e você vê que e depois esse paciente aqui, ó, essa área de sangramento, essa aqui é a basilar. Vem as vertebrais aqui, elas se unem para formar a basilar, e essa área de sangramento certamente é na basilar, e eles confirmaram isso através do quê? Através da angiografia. Na angiografia você vê que tem essa artéria basilar aqui, elas se unem, e no final dela você vê essa região de aneurisma. Esse paciente foi submetido depois ao procedimento endovascular, em que é que eles fazem? Eles colocam uma mola dentro desse aneurisma, preenche esse aneurisma por mola, e para essa mola não fugir, não sair, eles colocam um stent aqui, ó, tá? Aí eles acabam preenchendo esse espaço do aneurisma. Aqui é o mesmo paciente, só que todas as imagens num único slide, e a gente acaba tendo um resuminho aqui do AVC hemorrágico subaracnoide. A principal causa são os aneurismas congênitos, em torno de 85% a 95%. O local mais comum de aneurisma é no polígono de Willis, aqui. E esses pacientes, quando tem o sangramento, tem esse aneurisma ou uma malformação vascular que sangrou, eles tendem a preencher esse espaço subaracnoide por sangue, né? Que é o que a gente está vendo aqui na imagem, nessa arte, e nessa imagem também aqui de um corte coronal, tá? E outra forma de sangramento que a gente vai ter vai ser o sangramento parenquimatoso. Nesse caso, o sangramento ele vai ser diretamente no parênquima. Você vai ter um vasinho que rompeu, esse sangue começa a empurrar esse parênquima cerebral, e depois de algumas semanas, esse sangue ele provavelmente vai ser absorvido. Esses pacientes têm uma alta mortalidade, geralmente são pacientes graves, e com relação às causas primárias, a gente vai ter as doenças hipertensivas e a angiopatia amiloide. Doença hipertensiva a gente sabe que é uma das doenças mais comuns na população. À medida que esse paciente vai tendo esses picos hipertensivos, eles tendem a formar os microaneurismas de Charcot, enquanto que a angiopatia amiloide é uma população mais idosa. É uma população de 70, 80, 90 anos. Praticamente
Todo mundo que ficar idoso, à medida que vai aumentando o envelhecimento, aumenta a incidência. E das causas secundárias, a gente vai ter as malformações vasculares, os pacientes com coagulopatia, aqueles pacientes que fazem uso de medicamento, por exemplo, anticoagulante. Pode ser um paciente de um AVC isquêmico que evolui com uma hemorragia dentro daquela área toda de isquemia, ele pode sangrar. Aqueles pacientes com neoplasia, por exemplo, tem algumas neoplasias que gostam de sangrar, por exemplo. Aí tem melanoma, tem câncer de mama. Aqui a gente vê, nessa TC, vocês estão vendo essa área com aumento do sinal não, com aumento da densidade, que é uma área de sangramento intraparenquimatoso na região do tálamo, e também é o mesmo paciente, só que na imagem em T1. Aqui a gente tem os locais mais comuns de sangramento, que seriam de causas hipertensivas. Serão nessa localização da base do parênquima cerebral. Esse corte está no corte desses núcleos da base, né? Outra localização que eles acabam gostando muito também do sangramento hipertensivo seria nessa região de ponte do cerebelo, que é uma região da circulação posterior, tá? E a principal fisiopatogenia desse sangramento do paciente hipertensivo geralmente seria o microaneurisma de Charcot, que a gente tinha falado antes no subaracnoide, o principal era o aneurisma congênito, tá? Aqui é um microaneurisma. Por quê? O local mais comum, os locais mais comuns que a gente tem seriam aqui nessa região aqui, ó. Assim que você sai da artéria cerebral média, aqui está a artéria cerebral média. O que a artéria cerebral média faz? Ela emite uns vasos que a gente chama de perfurantes. Esses vasos perfurantes, eles vão ser responsáveis pela vascularização dessa região da base do crânio, que seria justamente essa porção aqui, ó. Basicamente, toda essa porção aqui, a maior parte dela, vai ser vascularizada por essas perfurantes. Qual é a característica dessas perfurantes? Aqui está a minha artéria cerebral média, é um vaso calibroso, de alto fluxo, de repente sai um vaso menor, um vaso mais fino e com cerca de 90 graus. Aqui eu tenho um alto fluxo e de repente aqui, ó, eu tenho um vaso menor que vai pegar uma pressão muito grande, consequentemente faz um turbilhonamento. Se eu tenho um paciente que não controla a pressão, um paciente que não toma medicação ou de difícil controle, todo tempo esses pequenos vasos perfurantes, eles vão estar o quê? Pegando pressão. Com o tempo, esses vasos, eles podem fazer esses microaneurismas. E, consequentemente, eles podem ficar fragilizados e facilitar o quê? Esse sangramento, tá? Então, o que eu ia falar para vocês? Era isso, tá? Aí aqui, a localização mais comum seria aqui, ó. Aqui também, nessa região de base, a gente vê, ó, uma área aqui de sangramento aqui, que está localizado entre o núcleo lentiforme e a cápsula interna que passaria por aqui. Toda essa região que vocês estão vendo aqui mais escura ao redor do coágulo, com uma redução da densidade, é uma área de edema. Por quê? É para esse sangue estar no meio do parênquima? Não. O local do sangue normal está dentro do vaso. Então, ele faz tanto um efeito aqui, ó, que seria um efeito de massa, como ele também faz um efeito de inflamação aqui, e o coágulo é essa região aqui com aumento do sinal. Aqui tem um outro exemplo de um sangramento mais extenso, maior, que tem umas bordas mais heterogêneas, uma densidade mais heterogênea aqui. E aqui a gente vê um sangramento na região aonde? Na região do tálamo, tá? Outra localização que ele gosta seria essa localização do cerebelo. Esse sangramento aqui, ele está localizado na região do cerebelo, enquanto que nessa outra imagem está na região da ponte, aqui. Tudo isso aqui é região de circulação posterior aqui, tá? A gente tem que lembrar aqui, ó, que a circulação da região do cerebelo
sei se vocês lembram, eu vou ter uma basilar aqui, meu vaso basilar, e dele vai sair basicamente em 90 graus, mais ou menos, as artérias cerebelares, tá? Então, eles vão sofrer um aspecto que é muito parecido com daqueles vasos lá das perfurantes, tá? Fazer uma fisiopatogenia muito próxima disso. E também faz os microaneurismas de Charcot. Aqui eu tenho um outro quadro resumo para vocês, que a gente tem que lembrar que o acidente vascular hemorrágico hipertensivo, a principal fisiopatogenia é o microaneurisma de Charcot, tá? E ele vai estar localizado principalmente nessa região aqui mais baixa, aqui do meu encéfalo, nessa região dos núcleos da base, na região da ponte e do cerebelo. Essa aqui é a região de vascularização das perfurantes, e aqui é a localização de vascularização das artérias cerebrais, saindo também 90 graus da minha vascularização do meu vaso basilar. Aqui tem exemplos de imagens aqui, ó, nessa região aqui, que seria dos núcleos da base, na região do cerebelo e na região da ponte. Então, você vê uma imagem, qualquer uma dessas imagens aqui, você vai pensar o quê? Sangrou, esse paciente é hipertenso. Esse paciente tinha um microaneurisma de Charcot. Agora, o microaneurisma de Charcot, você não é micro, você não vai conseguir ver por angiotomografia, por angiorressonância, nem por cateterismo. A identificação deles é microscópica. E às vezes, até mesmo no microscópio, às vezes é difícil de você identificar esses microaneurismas. Então, você sabe pelo estudo mais aprofundado, mas você não vai ter um laudo falando em microaneurisma. É diferente dos aneurismas, que são do sangramento, geralmente da subaracnoide. Você consegue ver na imagem. Aqui tem um exemplo de um paciente que tinha essa localização aqui dos núcleos da base, né? É um sangramento heterogêneo. Ele evoluiu, ó, porque aqui, ó, eu não tenho um rompimento do meu parênquima. Aqui eu tive um rompimento do parênquima e, consequentemente, esse sangue, ele acabou invadindo também essa região aqui dos meus 2 ventrículos aqui. É um paciente grave, tem critérios de gravidade aqui. E agora a gente sai do sangramento parenquimatoso hipertensivo, depois de ter visto o sangramento subaracnoide, e agora a gente vai entrar no sangramento parenquimatoso causado pela angiopatia amiloide. A angiopatia amiloide, à medida que o paciente vai evoluindo, ele vai tendo depósitos amiloides dentro desses vasos. Esses vasos vão evoluir com enfraquecimento e vão formar também microaneurismas. Esses microaneurismas, quando rompem, eles vão causar sangramentos, que podem, na boa parte das vezes, vão ser sangramentos pequenos, putiformes. Às vezes é aquele paciente, aquele vovozinho, que ele tem uns sangramentos tão pequenos que ninguém percebe e que aos poucos ele vai perdendo a função cerebral, ele vai ficando mais lento, mais bobinho, mais debilitado, porque ele vai perdendo parênquima, ele vai tendo vários sangramentos ao longo do tempo e vai perdendo parênquima, e às vezes ele evolui com uma demência, que você às vezes pensa que é Alzheimer. Meu sogro, por exemplo, a gente pensava que ele tinha Alzheimer, né? E ele sabia que ele tinha tido um AVC hemorrágico, e depois ele foi fazer a ressonância, ele, que além desse hemorrágico, que ele também é hipertenso, ele já tinha angiopatia amiloide, porque o cérebro dele era cheio de cicatrizezinhas, de vários sangramentos, assim. Eu te falo, incontáveis, não dá para contar. Parece que o cupim, a traça foi lá e foi comendo o cérebro dele, e era um monte já em vários tempos diferentes. Tinham mais velhos, tinham sangramentos mais novos, todos pontiformes, e você não percebe, né? E geralmente vai afetar esse paciente mais velho, por exemplo, à medida que o paciente vai ficando mais velho, ele vai aumentando a incidência. Por exemplo, menores que 60 anos, até os 60 anos, 8% vão ter imagens com angiopatia amiloide. Pacientes acima de 90 anos vão ter 58%, tá?
Essa demência é uma demência que ela é vascular nesses pacientes, tá? E essa doença não tem nada a ver com a amiloidose vascular sistêmica, tá? Esses pacientes, na ressonância, em T1, se esse sangramento for novo, for um sangramento agudo, você vai ver com imagens de hipersinal, e aqueles sangramentos mais antigos, que já estão cicatrizando, em T2 com gradiente eco, essas imagens vão ser focais, vão ser pontinhos, e eles vão estar com hipossinal, geralmente na periferia do córtex. Vocês lembram que no hipertensivo é mais central? Esse aqui é o quê? É mais periférico. Aí aqui a gente tem um exemplo de um paciente com essa área aqui do aumento do sinal em T1, tá? Vocês estão vendo que a porção de comprometimento é uma porção, ó, mais periférica, que a angiopatia amiloide, ela tende a comprometer a porção mais cortical, mais periférica. E aqui a gente vê um outro exemplo de um paciente em FLE e o outro em SWI. Dá uma olhadinha nessa imagem em SWI, como essa porção aqui mais central, ela está relativamente mais preservada, enquanto que essa porção mais periférica, cortical, ela vai ser formada com essas várias imagens, que são esses pontinhos aí, com baixo sinal aqui, ó, que é bem característico da angiopatia amiloide. Aqui a gente vê um outro exemplo de paciente também, que tem esse aspecto mais periférico aqui. Aqui, ó, nessa outra imagem, você vê, ó, esses pontinhos aqui, que é bem característico de um paciente que teve vários episódios de AVC hemorrágico causado por amiloidose, tá? Por angiopatia amiloide. Aqui um outro paciente, você vai ver que essa porção aqui, mais central aqui, ela vai estar mais preservada, e essa porção mais cortical comprometida, tá? Então, eu quando pego essas imagens, eu sempre penso o seguinte, quando eu estava estudando isso aqui, eu boto o Hzinho aqui no meio, porque essa porção mais central, geralmente, é do meu sangramento de causa hipertensiva, enquanto que a minha porção mais periférica é da angiopatia amiloide. Aqui a gente tem um zoom, aqui, ó, que você vê esses vários pontinhos aqui, ó, que é tudo de angiopatia amiloide. Aí aqui tem um quadrinho, entre aspas, resumo e comparativo do meu paciente de causa hipertensiva, o meu paciente de causa hipertensiva. Geralmente, esses sangramentos, eles são mais centrais aqui, ó, que seria o meu hipertensivo, o meu H. A fisiopatogenia é a microangiopatia, microaneurisma de Charcot, tá? Olha como os pontinhos são mais centrais. Enquanto que o meu outro padrão de paciente é aquele vovozinho, mais idoso, que é a angiopatia amiloide, que a localização é mais periférica. Eu sempre gosto de fazer um quadrinho resumo, né? E eu gosto de colocar o H aqui, lembrar que é a microaneurisma de Charcot, e o meu outro principal fisiopatogenia é a angiopatia amiloide, para não esquecer. Outras causas de hemorragia parenquimatosa são de causa secundária. É aquele paciente, geralmente, que você não está esperando. Ele não é idoso, às vezes, o suficiente para ter uma angiopatia amiloide, e, às vezes, ele não é perfil. Por exemplo, paciente de 18 anos. É para ele fazer AVC? Não. 18 anos vai ter outras patologias, mas às vezes ele pode ter uma malformação vascular. É aquele paciente que você vai perguntar, família, ele toma alguma medicação? Ele faz algum tratamento? Ah, doutor, ele é hemofílico, ele geralmente precisa fazer com frequência transfusão de algum hemoderivado. Ah, sim, ele faz uso de xarelto, que aí já seriam medicamentosos que podem causar sangramento, tá? Ou então o paciente com câncer, que sangrou. A gente tem um exemplo aqui de um paciente de 18 anos, não era hipertenso, muito jovem para ter uma angiopatia amiloide,
que evoluiu com um sangramento aqui, ó, um sangramento extenso aqui no hemisfério do lado esquerdo, né? E que depois ele foi submetido a uma angiografia, aqui está uma reconstrução em 3D, aqui está a angiorressonância, que você vê os vasos com esse emaranhado de vasos, parece o novelo, com o coágulo aqui que vocês estão vendo com o aumento do sinal aqui, ó, ele sangrou justamente por causa de uma má formação vascular. Aqui está o corte axial, aqui está o corte coronal, né? E aqui tem um outro paciente que é causado por uma coagulopatia, sendo que a coagulopatia ela tem um aspecto diferente na imagem. O que vocês estão vendo de diferente nesse coágulo que vocês não viram nos outros coágulos aqui? Tá? Bora para esse coágulo aqui. Ele tem um aspecto heterogêneo? Tem, né? Tem um aspecto heterogêneo. O que vocês estão vendo de diferente aqui? Vocês estão vendo que faz tipo uma linha, faz tipo um nível, tipo quando a gente mistura água com óleo, né? Porque esse paciente não coagula. Se ele não faz coágulo, o que acontece? Ele sangrou, aqui em cima eu estou tendo meu plasma, aqui eu estou tendo meus elementos celulares, né? Os meus elementos celulares, eles são mais densos, por isso que eles fazem essa imagem hiperdensa aqui. Como esse meu paciente ele tem dificuldade para coagular, você acaba vendo esse aspecto aqui, que é esse nível. Como o paciente está deitado no decúbito dorsal, o que é mais pesado, que são os meus elementos celulares, eles descem. Lógico que você não vai brincar com o paciente, mas se eu fizesse a tomografia dele e ele estivesse deitado de lado, né, esse meu nível do plasma com os elementos celulares, ele ia mudar a localização. Esse outro paciente também, ó, você vê essa região aqui, ó, esse mesmo nível aqui, ó, tudinho, essa é porque não, entre aspas, esse meu sangramento, ele não coagulou. Aí tá, a gente pegou um paciente com déficit neurológico, a gente pediu uma TC para ele, descobriu que ele sangrou. Agora, a gente, de acordo com o padrão da imagem, você tem uma ideia, mais ou menos, qual a fisiopatogenia desse sangramento. Mas aí você tem dois pacientes que sangraram pelo mesmo motivo, dois pacientes com sangramento, por exemplo, parenquimatoso. Qual deles é mais grave? Eu tenho só um leito de UTI. Quem é que eu vou ter mais medo? Quem é que, de repente, eu posso pensar em priorizar? Um dos critérios que a gente tem são os critérios de gravidade radiológicos. Eu não estou entrando em critérios clínicos, tá? Eu não estou entrando em outras morbidades, idade, eu estou entrando nos critérios radiológicos, tá? Do ponto de vista radiológico, quem é que é mais grave? É mais grave quem tem um volume de sangue acima de 30 ml, tá? Por exemplo, tá? Então, eu tenho um paciente, desculpa, gente, eu trabalho aqui, eu estou trabalhando em outro lugar ao mesmo tempo, tá? Então, quem tem um sangramento maior que 30 ml, por exemplo, esse sangramento aqui é um sangramento extenso, com certeza tem mais de 30 ml, tem uns cálculos que a gente faz usando os diâmetros aqui. Aqueles que têm uma morfologia irregular, vocês estão vendo como esse sangramento, as bordas deles são todas irregulares? Tem uma atenuação heterogênea. Aqueles que às vezes rompem o parênquima e começam a ter contato, por exemplo, com o ventrículo. E também tem aqueles que têm o spot side, que eu vou mostrar para vocês em mais detalhes. Aqui a gente vê um outro exemplo de um paciente. Vocês estão vendo que nesse aqui, ele respeita essa região aqui do parênquima, aqui, ó, né? E ele fica só restrito ao parênquima, mas se de repente ele aumenta de volume, ele pode, não é outro paciente, tá? Esse aqui, ó, era um sangramento parenquimatoso que acabou rompendo aqui, ó, o parênquima, e esse sangue acabou também se espalhando para dentro do ventrículo. Isso aqui já seria um outro padrão de gravidade. Eu tenho, por exemplo, esse paciente aqui que eu vou pedir para vocês terem bastante atenção, porque eu tinha um coágulo na minha imagem sem contraste. Essa segunda imagem em B aqui é um sangramento com contraste, porque eu sei, todos esses pontinhos aqui, ó, são vasinhos, tá? E o que acontece? Nessa minha região do coágulo aqui, ó, você tá vendo que no meio dele aqui, você tá vendo um pontinho aqui com o aumento do sinal?
Isso aqui é um vaso. Isso está dizendo para mim que eu tenho um vaso dentro desse meu coágulo que ainda está babando, que ainda está com sangramento ativo. Tanto que está com sangramento ativo que está chegando contraste nele. Se eu não tivesse nenhum pontinho chegando nele, eu saberia que esse coágulo está estável, ele parou de aumentar, ele parou de crescer. Quando você vê esse padrão de imagem, você tem que ficar de olho nesse paciente. Por quê? Esse coágulo não estabilizou. Se ele não estabilizou, ele tende a crescer. Se ele tende a crescer, o meu paciente vai complicar mais ainda. Tanto faz que no controle evolutivo, esse coágulo, ele ficou maior. Ele cresceu quando você compara com o padrão da primeira imagem. Então, isso é um prediletor de gravidade. Aí aqui, gente, eu separei para vocês, alguns são vídeos, outros são artigos da Radiopedia. Eu sou fã da Radiopedia, tá? Aqui tem um videozinho no YouTube da Radiopedia, tá? Tem 2 profissionais, 3 na verdade, que eu gosto muito. O João, que é o João Paulo Queiroz, ele tem um canal no YouTube que é Você Radiologista. Geralmente as aulas dele são um pouquinho mais extensas, mas são aulas assim que ele tem uma didática, uma linguagem muito próxima, assim, da população mais jovem, né? Tem o Gesrel, eu gosto muito dele porque ele faz uns links bem legais que são porque ele também é patologista. Então ele te mostra umas coisas no microscópio e te mostra algumas coisas de como isso influencia na imagem. Então, esse lance de fisiopatogenia dele é muito linkado. Ele tem uns vídeos mais curtos, são vídeos de 2, 3, 5 minutos, então ele pega um ponto, ele vai falar só sobre angiopatia amiloide, ele te mostra uma imagem e detalha isso para você. Os vídeos do João, eles são mais longos, você tem que ter um pouquinho mais de tempo. A do Gesrel eu acho bem legal, porque às vezes você está fazendo alguma coisa assim, tem pouco tempo, você abre um videozinho e olha, por exemplo, cada um complementa o outro. Tem o Takeda também, né, que ele também tem canal também no YouTube, no Instagram, tudo. Ele já é mais formal, assim, mas eu gosto bem das aulas dele porque ele é muito detalhista, né? E também eu separei alguns artigos aqui na Radiopedia, porque eles têm as características deles serem bem divididinhos, bem didáticos, bem resumidos, te mostra o principal, né? E são os artigos também que todo tempo eles estão sendo revisados. Todo tempo, todo ano, às vezes várias vezes no ano, eles são revisados. E é isso. Não esquecer, vocês que são da turma de terça-feira, que é a turma do pessoal do Rafael, levar para mim o exercíciozinho, tá? Para poder dar o visto. Eu vou liberar o exercício da semana passada, na segunda, que é quando eu tenho a minha última turma, tá? Que é do Morfo 3, tá? Então, eu libero e espero que ajude. E essa aula, ela vai ficar disponível para vocês, gente, até domingo. Domingo à noite eu tiro. Quando for segunda-feira de manhã, eu vou tirar, tá? Então tá, gente. Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau.